Com base na neurociência, gente, a frequência de onda cerebral de uma criança, ela é, de uma forma prevalente, teta. E quando você coloca uma pessoa em hipnose, você coloca em onda teta. Tanto que tem a técnica do Theta Healing, né? Então, uma criança até os 7 anos, sim ou sim, ela não tem nível de consciência, então os psicólogos aí que estão, né, nos assistindo vão chancelar essa informação. A gente tem, e aí a Kabbalah, né, que eu associo na psicogenealogia, que é o estudo da mente, das leis humanas. A Kabbalah nos traz muita informação. Então, até os 3 anos, a criança, ela ainda está identificada com a própria mãe, ela é una com a mãe. Tanto que quando ela pede um suco, uma água, ela diz assim, me dá água pro nenê. Ela não consegue dizer, dá água para mim, né? Dá água para a Letícia, dá água para o nenê. Depois dos 3, ela começa a perceber que ela é um ser individual, né? E até os 7, ela começa então a fazer essa transição, se desconectar. Até os 7 anos, a criança tem o timo aberto. O timo tá aqui, ó, bem no centro do peito. Então, a criança até os 7, ela traz a memória fresca do inconsciente familiar. O que ela fala, o que ela sente, a enfermidade dela é um programa ancestral. É uma memória que pode estar no projeto sentido gestacional, que é um lapso que precede concepção, que tem uma grande influência do pai nos 9 meses que antecedem a concepção, o momento da concepção, a gestação, daí tem mais influência da mãe, até os 7 anos. Então, esse lapso é o lapso do projeto sentido gestacional. E a criança está 100% trazendo a história da árvore genealógica. Tanto que a gente diz, a criança não mente, mas ela está trazendo, às vezes, uma história que é da sua árvore genealógica. Só que ela traz isso às vezes com uma história, com uma fantasia. E eu faço uma associação para quem tem pai, mãe ou esquizofrênico em casa, né? O professor Sérgio, sempre cito ele, porque ele é um brasileiro, ele é referência em pineal no mundo. E o professor Sérgio, acho que é a grande referência aí no estudo da mente e da espiritualidade, né? Quem sabe uma hora vem aqui no teu programa. Ele diz o seguinte, a diferença entre um louco e um médium é a gestão daquilo que ele acessa. Então, uma criança pequena, ela está acessando o seu inconsciente. Uma pessoa que está com Alzheimer, ela perde a mente consciente, mas aquilo que está no banco de dados, ela traz informação. O esquizofrênico, ele tem comportamentos de repetição, ele tem uma situação de perseguição, muitas vezes, né? Então, as pessoas que têm essa oportunidade, vamos dizer, na sua árvore genealógica, observem o que a pessoa fala, porque isso que você falou, eu estava comendo e levei um tiro na barriga, ele não viveu isso, mas essa pode ser uma história da árvore do pai ou da árvore da mãe, porque a criança é 50% pai e 50% mãe. Então, se a gente vai atender, não a criança, né? Porque a psicogenealogia é uma ferramenta de autoconhecimento. Se eu for atender essa pauta, né? De uma criança que está com síndrome do pânico, eu vou olhar na árvore genealógica do pai e na árvore genealógica da mãe, onde está esse programa, que traz, inclusive, um conflito alimentar, como você falou. Sim. Do pequenininho, né? Traz. Sim. É pequeno, né? Tem um conflito alimentar. O do meio, o Heitor. O do meio, o Heitor, né? Então, o próprio nome já fala, né? Começa com a letra R, com a letra H, que é a letra da espiritualidade. Então, provavelmente uma criança mais sensível espiritualmente, que percebe, né, que está conectada com o pulmão, porque a letra R é a letra que fala da respiração, da inspiração, que é o início da vida, e expiração, que é o final da vida. Então, poderia perguntar, né, qual foi a morte precoce, mal elaborada dessa árvore genealógica, qual foi a pessoa que estava comendo e morreu. Então, quando a gente pega esses dados, a gente vai buscar desdobramentos. Aí eu posso trazer aqui a nova medicina germânica do Dr. Hammer. O que o Dr. Hammer diz? Que quando a gente vive um biochoque, né, então, por exemplo, tinha uma pessoa comendo em uma determinada geração da árvore genealógica e levou um tiro. Essa pessoa não estava sozinha comendo. Provavelmente tinha alguém na cena da casa, né, como um filme. Ou estava num bar, ou estava num restaurante. As pessoas que vivenciaram aquilo, que viram aquilo, transcreveram essa informação.
E a descendência acaba trazendo no próprio corpo, como você falou, sinais. Eu já atendi N pessoas que têm um determinado sinal no corpo que fala de uma história ancestral, de um tiro, de uma facada. Atendi uma pessoa que ela tentou se matar, né? E que a neta carrega no corpo a cicatriz do lugar do tiro, né? A mancha no lugar do tiro. Então não existe coincidência, gente. Nós temos um corpo terreno, um corpo matéria, e nós temos o prana, que é o corpo etéreo. O corpo etéreo guarda a cicatriz. Tanto que a gente fala, por exemplo, da dor fantasma, do membro amputado. Uhum. Né? Vamos pensar no excluído do sistema enquanto um membro amputado. A família guarda a informação da completude do seu sistema. Se aquele membro amputado, excluído, né, quer seja parte do teu corpo, quer seja uma pessoa que foi excluída do sistema, o inconsciente familiar, o corpo etéreo da família, guarda a informação do pertencimento daquela pessoa. E como disse Jesus, né, a gente falou de Jesus aqui no início antes da gente entrar, né, é o meu mestre, toda a verdade será revelada. Então não existe segredo na árvore genealógica, né? As mensagens, a nossa verdade, ela vai vir à tona.